Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a última aula, né, desse percurso. E a ideia é a gente terminar de comentar o último banquete, o último diálogo, né, que a gente escolheu trabalhar nesse semestre. Então, assim, no último encontro, né, a gente conversou, né, falou sobre os discursos do banquete antes dos discursos do Sócrates, né? E uma coisa que eu tentei marcar, né, porque eu acho que é importante, é que a gente, quando vai ler o banquete, né, enfim, tem várias formas de ler e tal, enfim, a gente sabe disso, mas acho que uma forma muito fértil, muito rica de ler ele, é não entender que os diálogos, olha, ou melhor, que os diversos discursos estão se contrapondo, né, ou seja, que eles estão literalmente competindo. Porque, bem, foi escrito por um autor, né, e eu acho que a gente já teve um contato suficiente com a obra do Platão para ver que a posição dele não pode ser simplesmente identificada com o que sai da boca do Sócrates, né? Então eu acho que assim, que uma coisa que é importante a gente ter em mente, né, é que o discurso do Sócrates, que é o próximo discurso, não é o melhor discurso ou o ponto de vista do Platão sobre o amor. E eu acho que esse ponto ainda é reforçado pelo fato de que não é o discurso do Sócrates que termina o banquete. Antes disso, a gente vai ter a aparição do Alcebiades, né, que vai chegar bêbado no banquete, vai falar um bando de coisas sobre Sócrates, e então eu acho que isso ajuda a gente um pouco a tirar assim do centro, né, o discurso do Sócrates. Ainda que, claro, né, assim, não é à toa que ele é um discurso que vai ser tomado como o mais importante. Ele é o maior, ele é o mais longo, né, ele ocupa a maior parte do diálogo. Ele é o mais sofisticado, né, enfim. Mas ainda assim, eu acho que isso não tem que ser entendido como uma negação do que vem antes, né? E bem, e já no início, né, o Sócrates é engraçado, né, mas assim, apesar de falar isso, né, que ele já começa a sua fala se distanciando dos outros discursos, né, sobretudo do discurso do Gorgias, né? Ele faz um doce, né? Eu não sou capaz de fazer um discurso tão belo, tão retoricamente elaborado, né? Enfim, a gente tem aí, né, uma espécie de crítica há um certo jeito de falar, né, que é o que ele já tinha falado sobre o Gatão, né, que é uma habilidade de manipular as massas, né, por meio da retórica, né? O Sócrates até se mostra arrependido de ter entrado nessa brincadeira, porque ele achava que eles iam falar sobre a verdade do amor e não simplesmente tentar apresentar o amor da maneira mais bela possível. Bem, é uma coisa meio babaca, né? Meio cuzão, né? Tipo assim, mas eu achei que vocês iam jogar um jogo, e na verdade vocês estão jogando outro jogo. Mas eu acho que, de fato, assim, sobretudo com relação ao discurso do Agatão, você tem um privilégio dos aspectos retóricos, né? Agora, assim, isso não deixa também de dizer algo sobre a verdade do amor, né? O amor faz a gente falar desse jeito, né? Eu acho que isso é uma das coisas que o discurso do Agatão marca, né? Mas, enfim, então, assim, o Sócrates ele vai se dispor a conversar sobre digamos assim, sobre o amor, mas ele vai dizer, né, que ele vai fazer isso a partir de um foco na verdade, né, e não na beleza. E é por isso que ele mesmo vai falar, bem, eu vou fazer então o meu discurso, né, de uma forma diferente. Eu não vou ficar simplesmente fazendo um discurso extremamente longo, né, embora a gente veja que na prática isso vai acontecer um pouco. Mas ele fala, vou começar aqui como eu sempre faço, né, com uma espécie de jogo de perguntas e respostas, né? Então, assim, e eu acho assim que esse detalhe é interessante, por quê? Porque, bem, o Sócrates ele vai estar aqui reafirmando uma coisa que a gente já viu em vários outros diálogos, né? Que não importa tanto onde você parte, né? A questão é muito mais você elaborar um procedimento que vai, aos poucos, chegando à verdade, do que partir de um ponto específico perfeito, né? Então, assim, o fato de que ele parte da posição do Agatão é, mais uma vez, ele martelando esse tipo de procedimento, né? De que qualquer coisa pode ser o começo de uma investigação filosófica, mesmo uma opinião do qual você discorda, né? E assim, o Sócrates até concorda com uma coisa que o Agatão faz, né?
Porque ele vai concordar, digamos assim, com um princípio metodológico que ele vai anunciar no início, né? Porque o Agatão tinha dado a entender que ele ia falar da natureza do amor para só então avaliar os seus efeitos, né? A gente sabe que no fim das contas o Agatão acabou meio que se perdendo, né? Se focando mais em imagens sobre o que é o amor do que uma explicação real, mas eu acho que, enfim, eu acho que ainda assim a gente acaba, enfim, ainda assim o Agatão ele aponta um bom caminho, né? Perdão, gente, meu cérebro deu uma lesada, né? Final de semestre é um pouco assim. Mas enfim, então assim, a primeira pergunta que o Sócrates vai fazer para o Agatão é: o amor é amor de algo, né? Quando você ama algo, ou o amor é uma espécie de intransitivo, né? Ele não é um amor de nada, né? E bem, é óbvio que vai acontecer aí, né? O amor é sempre amor de alguma coisa, né? Isso vai ser transformado numa premissa mais adiante. Por quê? Porque o que a gente vai ver é que o Sócrates vai retomar aquela ideia do Agatão, que o amor está ligado à beleza, né? Mas ele vai fazer uma espécie de versão que tem a ver com essa construção, que vai levar a discussão para um outro ponto, né? E qual é a outra coisa que ele vai fazer, né? Bem, a primeira coisa que ele pergunta então é: o amor é amor de alguma coisa? Sim, né? E quando você ama, né? Essa coisa amada, ela é algo que você deseja? Sim, de novo. Agora, e aí que a coisa começa a virar, né? Quando você, digamos assim, deseja algo, você deseja algo que você tem ou que você não tem? E bem, o que o Sócrates e o Agatão vão chegar à conclusão, né, é que, bem, você deseja algo que você não tem, e quando é algo que você tem, você deseja ter ela de maneira definitiva, né? Então, assim, às vezes eu posso até estar com alguém, digamos assim, mas se eu continuo desejando ela, é porque eu quero ter ela de alguma forma definitiva nessa pessoa, né? Então, assim, o que ele vai chegar à conclusão, né? Que o amor, ele é uma espécie de desejo daquilo que não se tem ou que não é seu, né? Então, assim, o amor é sempre amor de algo que não é seu. Isso é importante depois para a gente diferenciar o amor do Sócrates, né, da Diotima, do amor do Aristófanes, né? Porque o amor do Aristófanes, você sente falta de algo que ele era seu, né? Mas enfim, então assim, isso significa, né, que essa definição, né, de que o amor diz respeito a algo que não está em nós, né? Agora, a partir dessa definição provisória de amor e que foi feita em acordo com o Agatão, ele vai retomar a ideia de que o amor está associado ao belo, né? Porque você ama o belo e não o feio. Isso vai estabelecer uma outra premissa, né? Que vai ser ligada à outra premissa que a gente viu agora, né? De que o amor é amor de algo que falta em nós, né? Então você vai ter duas premissas. Primeiro, o amor é amor do belo. E segundo, o amor ama o que falta, né? Qual é a conclusão disso? É que se o que você ama é a beleza, então a beleza tem que ser o que lhe falta, né? Então, assim, a conclusão que o Sócrates vai chegar vai levar para um ponto distante do Agatão. Por quê? Porque se o objeto do amor é a beleza, né? Ou seja, se é isso que se aspira no amor, então o próprio amor não pode ser belo, né? E aqui quando eu falo o próprio amor, a gente tem tanta atividade quanto Deus, né? Enfim, isso está misturado, como a gente vai ver na própria genealogia do amor que vai ser desenvolvida um pouco adiante, né? E assim, agora, se a gente se desloca um pouco do diálogo pensando na nossa vida prática, né? Eu acho que isso faz muito sentido, porque assim, o amor, na nossa experiência dele, ele é cheio de problemas, ele é cheio de dificuldades, né? Ainda que a gente fique feliz, que a gente fique animado, que a gente fique empolgado, é uma merda, né? É uma situação complicada, né? Não é à toa que vai ter gente que vai querer negar o amor, né? Vai dizer que o amor não existe, só existe interesse ou só existe sexo, enfim. Faz sentido que o amor não seja essa coisa, né? Essa imagem, né? Que você vê, sei lá, em filmes, né? Não, ele é uma coisa complicada. Mas a ideia, então, inicial, né, do Sócrates é que o amor não pode ser belo, né? Porque ele deseja o belo, né? Então, assim, e aí nesse ponto a gente tem uma espécie de virada, né, no
no discurso, porque o Sócrates deixa de interrogar Agatão e ele começa a dialogar com a Diotima, né? Só que aí as posições se invertem. Ele faz isso porque ele diz, né? Já estive nessa posição que você está, Agatão, numa conversa que eu tive com a Diotima, né? Que é uma grande sábia que me ensinou tudo que eu sei sobre o amor. Né? A gente falou um pouco sobre a Diotima, né? Que ela pode ter sido uma pessoa real, né? Que ela teria sido a figura histórica da Aspásia, né? Que foi uma amante de Péricles, né? Do estadista. E, e ela teria, assim, o Sócrates teria se apaixonado por ela, né? Mas, enfim, o importante daqui, né? É que, assim, e que eu acho que é interessante nessa hipótese do Armand Dangour, né, que é esse classicista que fez essa hipótese, é que você meio que confunde, né, que ele aprendeu sobre o amor com a Diotima, mas ele aprendeu não só sobre o amor, mas ele aprendeu a amar. E eu acho que isso é importante porque justamente, né, o amor, a gente vai ver, ele é justamente essa experiência que está ligada à experiência do conhecimento, né? Mas enfim, então assim, a gente tem uma deslocação, a gente tem um deslocamento, né, na narrativa e, e ele, digamos assim, passa agora a descrever a conversa dele com a Diotima, né? E a Diotima ocupa a posição que o Sócrates ocupa, né? Mas enfim, bem, o discurso da Diotima vai começar com a pergunta sobre a necessidade do amor ser feito, né, já que, né, caso ele não seja belo, né? Enfim, digamos assim, né, como é que, na verdade, assim, perdão, gente, eu me embolei aqui, né? A Diotima vai perguntar se o amor, se ele não é belo, se ele é feio, né? Será que ele precisa ser feio, né? Da mesma forma, será que se você não é sábio, você é necessariamente ignorante? São perguntas análogas e elas não estão juntas aí à toa, né? Porque de novo, vai ter esse paralelismo, né, entre ignorância e sabedoria, feiura e beleza, maldade e bondade, né? Isso perpetua a obra platônica, perpetua na obra platônica, né? E assim, a ideia dela bem, o amor é uma ocasião, né, para a gente ver que tem alguns predicados opostos, né, como sábio, ignorante, belo e feio, que eles vão admitir elementos intermediários, né? Então, assim, uma coisa que a gente viu no Meno, né? Você pode ter uma opinião correta, mas de modo não justificado. Então, assim, ainda que não seja ciência, né, que você não tem um saber nesse caso, quando você tem a opinião correta, porque você não sabe arrazoar sobre a situação, porque você não sabe elaborar discursivamente, não significa que você é ignorante, né? Então, assim, o amor, ele vai ser pensado em termos parecidos, né? Ele digamos assim, ele está entre os extremos da beleza e da feiura, né? E esse caráter intermediário, né? Ele também vai se encontrar, ele também vai estar presente na ideia na pergunta sobre se o amor é um Deus, né? Porque assim, se o amor não é nem belo nem feio, nem bom nem mal, nem absolutamente feliz nem feliz, então não dá para dizer que ele é um Deus por completo. Por quê? Porque os deuses, isso enfim, é um conhecimento de fundo, né, da cultura clássica, né, da cultura helenística. Os deuses, eles são plenos, né, eles são bem-aventurados. Então, assim, se o amor não é belo, não é bom, não é feliz, absolutamente, ele não é um deus, né? Ele não é totalmente um deus, né? Então, assim, o que ele é? Bem, a Diotima vai dizer que ele é um demônio, um gênio, né? Ou seja, um daimon, que está entre mortal e imortal. Assim, uma coisa que é importante, que é interessante marcar, eu acho um parênteses, é que, bem, se é a mesma denominação que a gente vai ter para o espírito que assombra o Sócrates, né? É quase como se nesse ponto a gente tivesse trabalhando, especificando retroativamente o que é o daimon socrático que a gente vê ali na apologia, né? E assim, e é até interessante, né? Porque assim, o daimon, ele é essa figura, o amor é essa figura entre, né, enfim, que transporta, né, entre o feio e o belo, entre a ignorância e o saber. O daimon é o amor, e o Sócrates, a única coisa que ele sabe é justamente o amor, né? A única coisa que o Sócrates está tranquilo em falar é sobre o amor. Então, assim, você vê que também tem uma certa proximidade entre o próprio Sócrates e o amor, né? E Eros, né? Esse ser
semidivino, né? E assim, o Daimon, né? Porque assim, é isso, né? Assim como ele também não é divino, ele também não é completamente mortal, né? Ele justamente está num espaço intermediário, né? Tanto que ele vai falar, né? Enfim, a Diotima vai falar que o Daimon, ele é justamente aquilo que faz os transportes entre os deuses e os humanos, né? Num lado da relação, né, ele vai súplicas e promessas, né? E do outro ele dá punições e recompensas, né? Então assim, dos homens, dos humanos para os deuses tem súplicas e promessas e dos deuses para os humanos tem punições e recompensas. Então assim, o amor ele fica transportando e conectando esses dois elementos, que são elementos que têm uma relação assimétrica, né? Tanto que você não move as mesmas coisas de um lado para o outro, né? Então assim, eu acho que essa distância, né, entre deuses e humanos, ela vai exprimir, né, vai ajudar a entender uma das características do amor, né, que é ser aquilo que passa entre infinito e infinito, né? Então assim, eu acho que aqui a gente já começa a ver uma ideia que é importante sobre o amor, que é o amor não é simplesmente o amor entre duas pessoas, dois seres humanos. O amor é algo que é sempre intermediado ou interrompido por uma espécie de ponto infinito, né? É como se o amor sempre tivesse que se triangular para o infinito. E por que eu estou dizendo isso? Né? Acho que vai ficar mais claro, né? Porque o amor justamente é essa experiência que faz a gente sair de nós mesmos, né? E eu tenho a impressão que se você está dentro de si, né? É quase como se assim, você sair de você em direção, mesmo que seja a uma segunda pessoa, isso já é se pôr de encontro, em contato com algo absolutamente infinito. Por quê? Porque o outro está radicalmente fora de você, de certa forma, né? Então, nesse gesto de você amar, você toca no infinito porque você está saindo de si mesmo, né? Você está saindo da sua finitude. Você está aspirando mais do que essa finitude pode, né? A gente vai ver um pouco sobre isso, né? Como você tem essa aspiração para a finitude, para infinitude no amor. Mas, enfim, então, assim, eu acho que mesmo as relações amorosas entre duas pessoas, elas nunca são apenas entre dois seres finitos, né? Elas são entre dois... Até porque o amor faz a gente fazer coisas impensáveis, né? O que não quer dizer também que ele não tenha problemas, né? Enfim, embora os problemas do amor vão ser mais trabalhados num diálogo chamado Fedra, né? Mas, enfim. Então, assim, para dar conta, então, dessa posição intermediária, a Diotima vai elaborar uma espécie de genealogia do amor, né? Então, assim, ela vai dizer que o amor ele é um filho de Poros, que é recurso, né? Com a Pênia, que seria a pobreza. No caso, né, que a gente viu, é o nascimento de Afrodite, ele está sendo celebrado, né? Uma festa. E aí, em algum momento, Poros está intoxicado, bêbado de néctar, né? E néctar, né? Tem uma galera, né, que fez uma pesquisa sobre o que seria esse néctar dos deuses, né? E basicamente seria hidromel, né? É uma coisa louca isso, porque teria um alto conteúdo, enfim, de como é que chama? Alcoólico, né? Comparado a outras bebidas, né? Enfim, tem umas discussões interessantes sobre isso. Mas, enfim, então assim, ele tá bêbado de hidromel, né? Ele tá bebendo hidromel e ele não é um nerd, coisa de, sei lá, essas coisas meio nórdicas, né? Porque geralmente, infelizmente, a gente associa hidromel a esses incels, né? Mas, enfim, existe a ideia, né, de que o néctar pode ser uma coisa tipo hidromel, né? Mas, enfim, ele tá bêbado de hidromel, tá dormindo, né? Aí chega a Penha, né, a pobreza, e, né, dá um golpe nele. Ela faz um filho nele, né? Engravida. Como ela engravidou durante o nascimento de Afrodite, o, o que a Diotima vai dizer, né, é que esse filho, né, ele é, digamos assim, ele se torna um servo de Afrodite. Agora, né, então Eros seria, digamos assim, o filho do recurso com a pobreza. Mas tem uma coisa interessante que é para marcar, que é bom marcar aí, né? Ele é filho do recurso com a pobreza, mas nessa situação específica, o recurso dorme, ou seja, o recurso é pobre, talvez de vigília, né? E quem tem recurso, no sentido, né? Quem tem estratagemas, né? Estratagemas, é a pobreza, né? Porque ela é que dá um golpe, né? Então, assim, tem uma certa inversão ali que é interessante, né?
Então, assim, de modo que a gente não sabe de quem, de fato, o Eros herda as características, né? A gente sabe, claro, né? Enfim, ele vai falar que é da Diotima, né? Mas acho que fica ali no ar uma certa ambiguidade, né? Adiante, a Diotima vai falar que certas características são de Poros e certas são de Penha, né? Mas, enfim, acho que fica ambíguo, né? Mas, enfim, então, o que ele vai herdar, né? Que vai fazer a característica dele, né? De ser nem mortal, nem imortal, nem belo, nem feio, nem sábio, nem ignorante. De Poros, ou seja, do recurso, ele vai herdar a coragem, inteligência, energia. Né? Claro, ele busca, ele sabe buscar, ele pensa, ele raciocina, ele faz estratégias. E da pênia, ou seja, da pobreza, ele vai herdar dureza, secura, pobreza, né? O fato de que sempre falta algo, né? E sendo nascido, né, no nascimento de Afrodite, ele vai nascer como servo da beleza, né? Porque Afrodite é associada à beleza. Então, o que a gente tem aí, né? A gente tem um ser que ele sempre lhe falta algo, mas ele está sempre elaborando os mais inumerados recursos para procurar essa coisa, para conquistar ela, para dominar ela, né? É justamente a experiência do amor, né? Você vê alguma pessoa ou alguma coisa que te interessa, você quer se aproximar, você tem uma distância, aquilo ali não faz parte de você. Aí você começa a bolar, você começa a interessar, você começa a tentar seduzir e tal. E você vai buscando. Só que assim, o amor é um pouco também como o pênia, né? Como a pobreza. Porque você nunca conquista, você nunca domina a pessoa, você não tem posse. A pessoa continua sempre sendo uma outra pessoa, né? Então, assim, eu acho que essa característica do amor e tal, ela ajuda muito a gente a entender, né? O que é o amor, né? E assim, é curioso, né? Porque é muito parecido com a experiência do conhecimento. Porque o conhecimento também é algo que lhe falta, mas é justamente na falta que a gente elabora recursos para se aproximar dele, né? Mas enfim, como já foi falado, o Eros não é exatamente um deus, então, né? Ele não é nem mortal nem imortal, ele morre e renasce, né? Ainda que sempre o que ele tenta conquistar acaba escapando, né? Então, assim, além disso, né? Como ele está envolto nessa dinâmica de buscar o que falta, né? E que não pode ser um deus, é, aliás, como ele está envolto nessa dinâmica, ele não pode ser um deus, né? Na verdade é isso que eu queria falar, né? Porque se ele não se ele fosse um deus, ele estaria pleno, né? E não é muito o caso. Então assim, por um lado ele não é um deus, mas também ele não é um mortal mero, um reles mortal ignorante. Porque se ele fosse ignorante, ele sequer se moveria em direção à beleza ou à sabedoria, né? Então assim, se ele fosse absolutamente ignorante, isso é muito importante para a gente entender também a posição de Sócrates, ele também não saberia nada, né? E ele sequer procuraria, né? Então, assim, é importante marcar isso. E é importante marcar também uma coisa que eu já falei, né? Que essa falta, essa pobreza, não é como a falta do Aristófanes, né? Porque a dele, ela é uma falta originária, né? Ela foi produzida por um evento mítico, né? A falta de Eros, né? Que a Diotima vai descrever, ela é sempre algo que escapa, né? Mas que é constitutivo enquanto uma espécie de excesso, né? E que eu acho que justamente tem a ver com essa participação, né, no infinito, no eterno, né? E bem, como e aí a gente começa a ver então a ligação do amor com o problema do conhecimento, né? Que como a sabedoria é algo belo, é uma das coisas mais belas, ela vai ser também um dos objetos do amor. E de fato, né? Conhecer e se apaixonar por alguém é também conhecer essa pessoa, é ir aprendendo os detalhes dela, né? Enfim, falar um pouco sobre isso um pouco mais adiante, né? Mas isso é suficiente para já começar a marcar como o Eros, né? O amor tem um pouco a natureza de filósofo, já que o filósofo é justamente quem está entre o sábio e o ignorante, né? E aqui a gente vê um pouco o problema, né? Marcado da posição, o problema da posição do Agatão, né? Porque para ele está pensando no amor a partir do amado e não do amante, né? Claro que o amado é belo, é bom, mas o amante ele tem que não ter essas coisas se ele vai atrás delas, né? E o que a Diotima faz em seguida então? Né? Bem, depois que ela elaborou a natureza do amor, depois que ela falou da sua origem, né, de como ele foi gerado, né, de uma forma que a gente consegue visibilizar o que é o amor, ela vai falar dos efeitos, né? Ou seja, o que está em jogo aqui, né? Enfim, qual é o benefício de ter ou amar o belo, né?
Bem, a resposta primeira, imediata, né, que eu acho que de fato é bem simples, né, embora ela seja um pouco vaga, é que o amor deixa a gente feliz, né? Aliás, na verdade, o belo, estar junto ao belo e o bom deixa a gente feliz. Logo, se o amor é a aspiração ao belo e o bom, ele é uma aspiração à felicidade, né? Mas se ele é uma aspiração à felicidade, por que que não é todo mundo que ama a todo momento, né? Bem, isso vai ter uma distinção interessante para Diotima, né, que não é tão elaborada pelo Platão nesse diálogo, mas que até ajuda a gente a entender algumas coisas que aparecem, né? Que ele vai dizer que, bem, o amor, a gente pode falar ele, o amor tem um sentido restrito e um sentido amplo, né? Tem um certo equívoco, né? Porque a gente pode estar falando apenas de um dos seus aspectos, né, que é o amor entre humanos, e a gente pode estar falando do amor em geral, né, que é o amor por qualquer coisa. E aí pode ser o amor por uma coisa, por uma prática, por uma arte, por uma política, por uma ciência, por qualquer merda, por uma religião, né? Então, assim, esse amor por qualquer coisa, ele é o amor geral e é nesse sentido, né, que o amor a gente aspira à felicidade, né? Então, assim, ainda que as pessoas não estejam amando outras pessoas, elas estão sempre amando alguma coisa. Estão sempre se mobilizando, se engajando. Ou, pelo menos, espera-se que sim, né? A gente poderia especular, né, que, assim, um dos grandes dramas da política, né, a gente poderia dizer que talvez uma política platônica é uma política em que a gente pode se contentar em amar, né? Porque, às vezes, a gente tem situações políticas e econômicas em que não é que você não consegue amar, porque você consegue, mas que isso vai sendo limado, né? Tanto que a experiência que a gente vê do casamento, e isso é uma experiência histórica, não é apenas atual, né? Mas a experiência do casamento é uma experiência muito mais econômica, na maior parte das vezes, do que propriamente afetiva, né? Mas, enfim, isso aí é muito uma nota de rodapé, né? Para quem tiver mais curiosidade sobre isso, eu recomendo muito ler um livro de uma socióloga, eu acho que ela é alemã, que é a Eva Illouz. Ela tem um livro chamado Por que o Amor Dói, né? Infelizmente só tem em inglês, né? Why Love Hurts, né? Mas, enfim, o ponto da Diotima, né, aqui, é marcar que, claro, que as pessoas estão amando, né? Só que não necessariamente é o amor, digamos assim, entre pessoas, né? Então, assim, você vê que tem um certo equívoco que é, percorre todo esse discurso, né? Mas, assim, enfim, eu acho que é importante, né? Ainda que a gente tenha esse equívoco, no caso do amor, assim, entre humanos, eu acho que é importante a gente marcar os aspectos sublinhados pela Diotima, porque ele permite a gente diferenciar o amor como falta da Diotima do amor como falta do Aristófanes, né? Porque, assim, o que você busca com o amor como falta do Aristófanes, né? O que se falta não é, assim, o que se falta nele é a sua metade originária, né? É aquela parte de você que foi retirada. Com relação à Diotima, né, o que se busca, né, é simplesmente o bem. E aí não precisa ser uma parte que era sua, né? O bem, em sua integralidade, né, que você quer ter ele a todo momento, ele não está, digamos assim, necessariamente ligado a alguma parte sua que você perdeu ou você se reencontrar, ou a você se reencontrar. Na verdade, o bem, ele digamos assim, né, é o próprio viver bem, né? A gente pode até especular se a gente quiser retomar algumas discussões que a gente teve. Ele é viver de maneira ordenada, né, da maneira mais apropriada. Mas, claro, isso é o difícil, né? E por isso que no Platão o bem é sempre subdeterminado. Ele nunca é delimitado positivamente, né? Enfim, ele é sempre aproximado de maneira indireta, porque você justamente não quer hiperdeterminar o bem para ele se transformar num dogmatismo, né? Até porque o bem é uma coisa quase divina. E sendo divino, qualquer tipo de delimitação que a gente está é necessariamente algo que extrai e remove aspectos dele, né? E Platão toma muito cuidado para preservar uma certa pluralidade e equivocidade no próprio bem, né? Mas, enfim, tô falando isso aqui só para marcar que o bem que se aspira não é simplesmente a sua metade originária, né? Mas é qualquer coisa que te leva a uma boa vida. Então, assim, beleza. Ok, a gente sabe qual é a finalidade do amor. A próxima coisa que a Editima vai perguntar é: bem, então, qual é a sua. Então, como é que ele funciona? Né? Enfim, o que o amor é enquanto atividade, não apenas enquanto finalidade? Né?
E a resposta que o Platão, via Diotino, vai dar é um pouco misteriosa, é muito difícil de entender, mas ele vai dizer que o amor ele é um parto em beleza, tanto no corpo como na alma. Né? E para começar a explicar isso, ele vai falar da união entre o homem e a mulher, o nascimento que vem daí, né, que só poderia ser algo divino. E a impressão que eu tenho, lendo isso, né, é que a união amorosa ela teria algo de um parto, mesmo que não se nasça um bebê, né, por isso pode ter também um parto na alma, por trazer algo divino ao mundo. Ok, beleza, isso a gente entende. Ou seja, ela transporta algo divino, até porque o amor é um intermediário, né? Mas não está claro ainda o que é divino nessa situação, né? Mas ainda assim, né, ela vai assumir, pelo menos inicialmente, que o amor seria o nascimento do que é belo, né? Então, assim, diante de uma certa tem-se uma certa conexão e nessa conexão nasce algo de belo, né? Mas a coisa começa a explicar quando ela começa a dizer o que é a geração e a geração biológica, né? E ela fala até dos animais, né? A geração ela vai ser algo singular, especial, porque ao mesmo tempo ela vem de um ser mortal, né? Ou seja, você tem dois parentes, né, que geram um terceiro, mas ela é um certo desenvolvimento que aspira a uma certa imortalidade. Por quê? Porque justamente você tem aí a ideia de que uma vida continua para além da sua. Isso eu acho que é realmente interessante, né? A ideia que ela vai trazer é que justamente a geração ela cria uma linhagem, né, linhas, né, genealógicas, e são linhas que se separam das suas, da sua, do seu, digamos assim, da sua causa finita. Por quê? Porque você transcende o tempo, né? Quando você vai tendo filhos, famílias, né? Você vai dando uma continuidade para algo, né? Para você, mas para além da sua finitude, do seu corpo. Então, assim, é nesse sentido que a geração biológica participaria do belo, né? Por quê? Porque ela tocaria em algo que é imortal, ela tocaria em algo que é eterno, né? Então, assim, o amor, eu acho, né, ele aparece depois desse exemplo, né? Ele aparece como uma espécie de aspiração ao imortal, ao eterno, né, por meio de uma obra, né? Essa obra pode ser um filho, mas pode não ser, né? Pode ser uma vida virtuosa, né? Porque lá, pessoas virtuosas vão ser lembradas. Pode ser uma certa obra de arte, pode ser uma obra científica, não importa. Mas algo nasce, né? A partir de um certo impulso, né? Que você sente. E essa coisa que nasce, ela te permite se descolar da sua vida finita, né? Ela permite você aspirar a algo. Assim, é engraçado isso, né? Mas assim, acho que as pessoas sentem muito isso às vezes quando elas se engajam em eventos políticos, né? Porque você sente que o que está acontecendo ali, quando você faz parte de uma massa que está engajada numa coisa, você está meio fora de si, você sente que você faz parte de algo que está para além de você. É esse tipo de movimento, de saída de si, eu acho que é o movimento em direção ao eterno. Não quer dizer que você, ser finito, se torna eterno, mas algo em você toca infinito, né? Agora, claro, isso não quer dizer que isso é fácil, né? Isso não é fácil, tanto que ela vai falar, né? Tipo, traz dor, né? Ela fala do exemplo dos animais, do parto, das mulheres também poderia ser falado, né? Que, bem, quando você tem um parto, né? Porra, dói, né? E para você também criar uma obra, para você ser uma boa pessoa, para você ser um cientista, tudo dói. Então, assim, do ponto de vista do finito, não é uma coisa fácil. Mas o fato de que a gente faz, que a gente é tomado, que a gente é mobilizado, isso talvez indique que tem talvez outra coisa no mundo que faz com que a gente saia da nossa finitude, né? Então, assim, o amor seria um pouco essa experiência, né? Por isso que ele não pode ser explicado por um cálculo utilitário. Porque o cálculo utilitário explica apenas as coisas finitas. Agora, é só a gente pensar, né? Tem vezes que a gente está, sei lá, a gente está interessado em alguém, ou a gente está apaixonado por alguém, e a gente faz coisas que não fazem sentido para nós. Né? A gente faz coisas que são fora da nossa, sei lá, né? São coisas que às vezes são até prejudiciais para nós, né? Claro, tem sempre um risco de que a gente está se movendo assim de uma maneira ilusória, de maneira falsa, né? Por isso que um dos grandes dilemas do Platão também é diferenciar o verdadeiro amor do falso amor, né? E eu acho que um dos critérios que a gente tem no Platão é que, e isso aparece muito no Fedro, é que o verdadeiro amor te leva para fora de você, enquanto o falso amor te leva para dentro. É uma coisa meio egoísta, né?
Mas, enfim, o verdadeiro amor é aquele que faz com que a gente queira ser alguém melhor, por mais cafona e bobo que isso pareça, né? Então, assim, eu tenho a impressão, né, que o amor, né, essa geração da beleza, é o momento em que a gente é tocado por algo divino, ou seja, algo fora de nós. Não precisa ser um Deus real, né, mas é algo fora de nós, algo que está para além de nós, né? Algo que pode nos retirar da nossa finitude, né? E o que é transmitido, né, eu acho que parece ser a própria possibilidade das coisas serem diferentes, né? De serem mais do que são atualmente. Até porque é isso que a gente vê na geração, né? Você tem uma repetição da vida, mas a repetição da vida é de uma forma diferente, né? Então eu acho que o que é comunicado não é simplesmente, sei lá, um sentimento de amor. Não é isso. Eu acho que o que é comunicado no amor, esse movimento de ir em direção ao infinito, é justamente a capacidade de ser mais que nós mesmos, né? Ou seja, é a própria diferença que eu acho que está aí, né? De certa forma. Então, assim, é por isso que também o amor não deixa de ser algo meio insensato, né? Porque se eu estou sendo mais que eu mesmo, às vezes em alguma medida eu posso até me negar, né? Isso não necessariamente é bom para mim. Por isso que o amor é algo difícil, né? E para terminar o discurso da Diotima, o que ela vai fazer? Bem, depois de apresentar os efeitos, ela vai fazer uma espécie de, digamos assim, pedagogia do amor, né? Ou um desenvolvimento interno do amor, né? E ele vai ser composto de algumas etapas, né? E eu acho que é uma parte que geralmente a gente chama da parte, digamos assim, a ascensão do amor, né? A parte em que a Diotima descreveria a ascensão do amor. E eu acho que tem duas formas principais de ler esses trechos, né? Um deles é entendendo o processo do amor como um processo de ascensão que vai, de fato, negando as partes superadas, né? Então, assim, aí no final você termina com uma espécie de um amor como algo meio ascético, descorporalizado, assexualizado e tudo mais. Mas eu acho isso uma coisa boba. E eu acho que o próprio texto dá margem para outras leituras. Primeiro porque ela fala que nem todo mundo vai chegar nesse ápice. E segundo que, quando ela faz as retomadas, né, eu tenho a impressão de que ela também está marcando ali que essas partes elas são uma estrutura e não apenas uma escada. Né? Mas tudo bem, né? Muita gente inteligente vai defender a posição que não é a minha. Né? Mas eu prefiro entender, né, que o desenvolvimento do amor intelectual e o amor do belo em si não negam o amor corporal. Né? Pelo menos essa é a leitura que eu gosto de defender. E bem, como é que é essa experiência? Né? Eu vou descrever ela, digamos assim, em termos platônicos, né? Ou seja, como aparece o texto, e depois eu vou fazer um pouco a minha descrição, porque eu acho que ela ajuda talvez um pouco a inteligibilizar um pouco maior. Primeiro ele vai começar falando que a gente é atraindo, a Diotima vai começar falando que a gente é atraído por belos corpos, né? Ou seja, pela exterioridade. Né? Acho que faz todo sentido. Né? A gente acha alguém bonito. Depois, a gente percebe que, bem, mas a gente pode ser atraído pela exterioridade de várias pessoas, né? Então, não é a exterioridade de um corpo específico, né? Mas existe uma beleza do próprio corpo em geral. Claro, pode ser diferente, né? Pode ser vários padrões, não quer dizer que tem um padrão, né? Mas a beleza não é apenas de um corpo específico, acho que esse é o ponto, né? Ou seja, tá tudo bem você amar uma pessoa e depois amar outra, porque o que você ama não é aquele ser individual em sua especificidade absoluta, não é apenas isso, né? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Depois disso, você amando a pessoa, você começa a reparar na alma da pessoa, né? E você começa a apreciar a beleza da alma e você começa a valorizar a beleza da alma porque ela tem algo que não tem no corpo, que é a alma dura, né? A alma não é, digamos assim, um espiritinho que tem dentro da nossa cabeça, né? A alma aqui é a parte de nós mesmos que dura, que não se decompõe com o tempo, como o nosso corpo decompõe. Então, assim, não quer dizer que a beleza do corpo seja ruim, mas ela se decompõe, isso é um fato, né? Eu acho que, assim, sei lá, o fato de que você tem pessoas que se amam durante 50, 60 anos, isso é um sinal de que o amor não é simplesmente uma coisa corporal, né? É claro, tem muitas relações que duram por questões de relações entre homens e mulheres, de opressões, questões econômicas e tudo mais. Mas, sei lá, talvez eu seja uma pessoa um pouco boba, né? Mas eu acho que, de fato, tem casos de pessoas que se amam, de fato, que estão juntos porque se amam
E se elas estão juntas há 60 anos, não é porque elas querem o corpo tal como ele era, assim, digamos assim, na juventude, né? Mas, enfim. Então, assim, o que ela está falando é isso, né? Tem algo digamos assim, que dura mais na alma do que no corpo. Mas aí, quando você começa a prestar atenção na alma, né? Aí você vai reparando, né, que essa beleza da alma se expressa em práticas, em discursos, em obras, em, em elaborações científicas, né? Então, assim, não apenas você tem a beleza da alma, mas você tem a beleza das próprias práticas. E das práticas você vai para as ciências, né? E subindo nesse processo, ao começar a apreciar também as ciências com as quais a alma estava envolvida, né? Porque a alma é quase como se a alma ganhasse sua eternidade da, do caráter assim eterno das próprias ciências, né? Da poesia, enfim. Mas a partir dessa valorização dessas coisas que você começa a olhar a partir da beleza da alma, você começa a olhar para as ciências e aí você começa a pensar, bem, e talvez existe algo que atravessa essas diferentes práticas e ciências, né? E talvez seja uma ciência do próprio belo, né? Ou seja, talvez haja uma ciência específica que diz respeito ao belo enquanto objeto. E esse seria, digamos assim, né, uma espécie de ápice, né? Você alcança uma certa compreensão em que você percebe que existe algo que atravessa todas as coisas que achamos belas de maneira indiferente, né? Então, assim, quase como se, bem, se eu estou achando as almas belas, os corpos belos, as ciências belas, é porque existe algo que é o belo que atravessa todas essas coisas e faz com que elas sejam belas. Mas é difícil, né? Porque, assim, também não é uma ciência delimitável positivamente. Não existe o belo que você pode dizer, o belo é esse conjunto de características. Não. O belo, na verdade, é o que faz com que a gente reconheça as coisas como belas, né? E é por isso que às vezes a gente se surpreende sobre o que é o belo. Porque às vezes a gente acha que o belo tem um certo contorno, mas aí a gente tem uma experiência com alguma coisa que desloca a gente e faz assim, caralho, eu não estava preparado para isso, né? Ou seja, é uma forma do Platão preservar o belo. E eu acho interessante, né? Porque assim, uma leitura boba seria dizer, bem, então tá, então se você ama, você vai descobrir o que é o belo. Mas e se fosse isso? Se fosse apenas isso? Você ia chegar lá no topo da escada e você ia ficar lá, anestesiado, né? Só olhando o belo, contemplando que nem um imbecil. Mas assim, se fosse isso, dá para dizer que isso é bom, né? Você ficar meio jogado, assim, largado. Né? Claro, assim, eu tô tão cansado quanto qualquer outro ser humano, né? Mas assim, isso não é algo bom. Né? Eu quero descansar, mas isso não é algo bom, né? A gente não quer ser, sei lá, pouca no Big Brother, né? Isso aí não é algo a se aspirar, né? Assim, quer dizer, eu aspiro à oportunidade que ela está tendo de descansar no Big Brother, né? Mas assim, não é algo assim, não é uma vida desejável isso, né? Por isso que eu acho que é interessante o que a Diotima vai dizer, né? Que quando você é afetado pelo belo, né? É que vai ser uma coisa, né? Tanto que o Platão vai só descrever o belo em termos negativos, né? Ele vai dizer, é algo que sempre é, sem nascer ou perecer, que nem cresce nem decresce, né? Não tem nenhuma forma específica o belo. Mas assim, quando a gente é afetado pelo belo, né? O que tem de interessante é que ele move a gente, né? Tanto que ele vai falar, né? O belo ele é universal, ele atravessa todas as coisas, né? Mas e assim, e ele atravessa as diferenças sem que por isso ele possa ser absolutamente explicitado, né? Predicável. Mas se a gente lembra, né? Digamos assim, a coisa do parto na beleza, o belo e justamente se ele tem esses predicados negativos, né? Ele tem que ser alguma espécie de elemento ligado à diferença ou à própria variedade, né? Mas aqui, aí você poderia pensar, porra, que merda. O belo, eu tô acendendo, mas como é que então? Se eu cheguei no belo, como é que eu sei que eu cheguei no belo? Né? Como é que eu sei que eu estou diante da ciência do objeto, que é o belo? Bem, aqui eu acho que é um ponto interessante, né? Porque se por um lado você não pode predicar ele do ponto de vista da linguagem humana, ainda assim ele não é invisível, porque quando você é tomado pelo amor, e a gente sabe quando a gente e não precisa ser por uma pessoa, pode ser por uma coisa, por uma ação, por uma causa, sei lá. A gente não fica inerte, a gente se move, a gente se aviva, né? A gente tenta produzir algo, fazer algo,
né? A gente tenta ser uma pessoa melhor, né? Tipo quando a gente está amando alguém e a gente quer ser uma pessoa melhor por causa dessa pessoa. Essa pessoa não precisa exigir nada da gente, mas a gente quer ser essa pessoa melhor, né? Tanto que o Platão vai falar umas coisas mais bonitas que eu acho que tem no banquete, que ele vai dizer, né? Que quando a gente está diante do belo, a gente é levado a produzir, mas não as sombras de virtude, porque não é em sombras que estarás tocando, mas reais virtudes, porque é no real que está tocando. Então, assim, o sinal de que você está diante do belo é que você começa a produzir virtudes reais, né? Você é levado a ser uma boa pessoa, né? Então, assim, não é que, se eu, assim, não é que, se eu tô amando, mas eu não tô agindo de maneira virtuosa. Talvez você não esteja de fato amando. E talvez por isso que o amor é algo raro, difícil, complicado. Porque ele existe também que você se mova. Ele faz com que você se mova, né? Então, assim, ainda que o belo seja impredicável, né, a gente pode lidar com ele a partir do momento em que a gente começa a agir, né? Que a gente começa a participar da beleza, né? Então, assim, tem uma coisa interessante aí, né? Que eu tinha comentado sobre isso, sobre como a obra platônica você tem 3 pontos, né? E tem uma espécie de triangulação. Você tem uma série de práticas que as pessoas fazem, ou seja, as pessoas agem. E as pessoas agem de maneiras diferentes. Isso traz uma questão, né? Tipo assim, bem, tem um equívoco de práticas. Como é que eu reconheço essas diversas práticas? Aí você vai elaborar um discurso. Mas aí, na hora de elaborar o discurso, você também tem vários discursos que não se conciliam, né? E o que é a prática da filosofia? É você tentar harmonizar os discursos, né? Você tentar navegar entre as diferenças, né? Para entender pelo discurso o que está unindo as práticas, né? Porque de fato, eu posso reconhecer que alguém é justo, mas aí tem outra pessoa agindo de maneira que eu também reconheço que é justa, mas que não combina, né? O discurso é para tentar combinar, mas inicialmente a gente também não consegue combinar. Aí quando a gente vai tentando combinar os próprios discursos, né? A gente vai em direção ao conceito real, sei lá, de justiça. Mas, na teoria do conhecimento platônico, pelo menos tal como eu leio, existe um limite, você não consegue, né, positivamente elaborar o que é o conceito. Você meio que aponta em direção a ele, mas você não chega. E como é que você chega? Bem, aí que tá. Você tem a última ligação, né, que é a ligação entre o conceito e a ideia e a prática. Porque a prática, se ela pode ser reconhecida como sendo justa, é porque ela participa da justiça. Então, a gente meio que entende a coisa, não falando sobre ela, mas agindo de outra forma, né? E, enfim, teria muita coisa a se elaborar aqui, né? Mas eu acho que tem a ver com isso. A gente pode pensar isso no termo do amor. Quando a gente ama de verdade, a gente age de uma forma diferente, né? E é isso que permite a gente verificar, na medida em que isso é possível, que a gente está amando, né? Então, assim, mesmo que você não chegue a nenhuma conclusão derradeira, né, sobre o objeto do belo, a nossa ação pode ser transformada a partir dessas considerações, né? E aqui a gente termina, né, o discurso da Diotima. Eu falei, né, que eu ia contar esse discurso de 2 formas, né? Eu queria só então recapitular ele a partir de digamos assim, de uma tradução que eu faço ele, né, para entender ele contemporaneamente, né? Bem, o que é você se apaixonar por alguém? Você se apaixonar por alguém, eu acho que é você ser atraído pela pessoa. E assim, a vida é assim. A gente vê a superfície das pessoas. Então é inevitável que a gente se atraia por algo que é superficial. Agora, claro, não precisa ser apenas, digamos assim, beleza estética. Pode ser um jeito de uma pessoa, pode ser um certo tique, pode ser, sei lá, um detalhe, mas tem que ser algo exterior, algo que é visível. E o que é engraçado no amor é que sempre quando ele atrai a gente, ele puxa a gente para olhar as coisas, né? Eu falei, né? O amor tem um pouco a ver com a atenção, né? Com a gente olhar. E quando você é atraído por alguém, pela beleza superficial de alguém, tá tudo bem, né? Acho que faz parte. A gente é bastante adulto para aceitar isso. Quando você é atraído pela beleza superficial de alguém, você começa a olhar para a pessoa. Aí você começa a reparar nela mais, né? Aí às vezes você repara, sei lá, num detalhe do corpo da pessoa. Ou você começa a reparar num hábito, né? Ou você começa a reparar num jeito da pessoa falar. Mas você vai se aproximando dela e vai prestando mais atenção. E se de fato o amor continua se desenvolvendo, porque às vezes ele pode ser interrompido, você começa a pensar e a ser atraído pela personalidade da pessoa, por como ela é, por como ela se comporta, por como ela pensa, né?
Não é que o corpo foi embora, mas você também começa a considerar outra coisa, né? E você começa a falar, poxa, essa pessoa é legal, essa pessoa é interessante, essa pessoa é divertida. E deixa de ser apenas, nossa, essa pessoa é muito gata, né? E aí, o que você faz? Você começa a querer ficar mais com a pessoa, prestar mais atenção nessa pessoa. Só que aí, vou dar um exemplo, você começa a se apaixonar por alguém, mas aí você começa a ver também que essa personalidade da pessoa está ligado às coisas que essa pessoa faz no mundo, né? Então, assim, digamos que essa pessoa gosta muito de cinema. E aí, por causa dessa pessoa, você começa a ver filmes. Aí você começa a ver, sei lá, um diretor que a pessoa gosta. Aí você começa a gostar. Porque você também tá chegando ali nesse lugar a partir de algo que te atraiu na personalidade da pessoa. Aí, porque a pessoa gosta daquilo, você talvez dê mais valor para aquilo, você começa a prestar mais atenção. Claro que não é necessariamente tudo, mas isso acontece, né? Acontece da gente começar a gostar de alguma coisa porque alguém que a gente ama gosta. E eu acho que isso faz todo sentido, porque é como se a gente estivesse explorando os detalhes da própria pessoa, né? Mas aí, sei lá, né? Às vezes você começa a gostar de cinema, às vezes você se apaixona por um diretor que a pessoa gosta, e às vezes você começa a explorar aquilo por aquilo mesmo. E aí você começa a ver os detalhes daquilo. E aí aquilo vai te levando para outros detalhes, que vai te levando para outros detalhes, que vai te levando para outros detalhes. E aí quando você vê, você está apaixonado pelo próprio fato de que o mundo é esse conjunto infindável, inesgotável de detalhes, né? Então, assim, desse ponto de vista, né, a ciência do belo seria o quê? Seria talvez a gente ter esse processo de ir apreciando cada vez mais a singularidade das coisas, do mundo, dos detalhes, de como tem tanta coisa, né? Ou seja, como o mundo é tudo menos o mesmo, né? E de fato isso é incrível, né? Assim, porque às vezes a gente fala, que quando a gente está com alguém que a gente ama, o mundo se torna outro, né? O filósofo Alain Badiou vai falar uma coisa que eu acho muito bom, né? Que ele fala: o amor é você viver a partir do ponto de vista do dois. E é um pouco isso que eu acho que acontece aqui, né? Você meio que encara o mundo, mas sempre mediado pelo outro. Não quer dizer que você vira o outro, porque o outro também não vira você. Vocês ocupam um espaço que é o espaço do dois, né? Que não pode se resumir a nenhum dos dois, né? E de fato é quase como se você tivesse uma outra perspectiva sobre o mundo. E o mundo fica mais rico, fica mais divertido, fica mais animado, né? Pelo menos se você tem uma boa experiência do amor, né? O que não nem sempre é o caso, né? O amor pode ser também muito doloroso, né? A gente sabe disso, né? E o amor também pode ser muitas vezes falseado, né? Mas enfim. Então, assim, é aqui que termina o discurso da Diotima. E, claro, é uma coisa meio apoteótica, né? A gente tinha tudo para terminar aqui, né, o discurso. Mas o Platão, ele é foda. E ele faz algo a mais. E ele não termina o discurso sobre o amor aí, porque ainda tem algo que falta, né? E a impressão que eu tenho aqui é que o Alcebiades, ele entra de duas formas, né? Primeiro que ele invade a sala, né, bêbado. Então, assim, tem uma coisa assim do amor como um evento, né? Ele surge quando a gente não quer. E, assim, eu acho que o Alcebiades, o que a gente vê na fala dele, é que se estava todo mundo falando do amor do ponto de vista teórico, o Alcebiades é o único que fala dele de ponto de vista particular e concreto, né? Ou seja, de um amor real, né? E o amor real, de fato, é complicado, é difícil, é confuso, né? Tudo isso que o discurso do Alcebiades é. E, bem, ele chega bêbado, né? Enfim, como eu disse, né? Ele é convidado a se juntar, né? O Sócrates fica até meio irritado, né? Porque, enfim, porque o Sócrates sabe que o Alcebiades não curte muito ele, né? Desde que o Sócrates amou o Alcebiades, o Sócrates fala, né? Parece que os únicos efeitos disso foram o ciúme, né? E o Alcebiades fica meio puto, né? Mas ao mesmo tempo ele faz um charmezinho, né? Põe ali a coroa de fitas no Sócrates, né? Mas é curioso isso. Né? E é curioso, assim, que Sócrates, sabendo tanto de amor, né, ele tem acabado gerado alguém, uma figura tão esquisita e problemática quanto Alcebiades. Né? E, assim, para quem não sabe, né, assim, o Alcebiades ele é uma figura curiosíssima na história ateniense, porque ele era isso, né? Ele era bonitão, gatão, gênio e tal, mas ele foi um político horrível. Né? Teve até um momento em que, durante a guerra com os espartanos, ele se aliou aos espartanos, assim, deu um golpe em Atenas. Né? Algo impensável. Mas, ok, Alcibiades está ali, porque aparentemente ele ainda não fez as trairagens, né? E pedem para ele, já que ele está ali, né, para ele fazer um discurso, né?
E o Alcibiades fala, ok, eu vou fazer um discurso, mas eu vou fazer algo, né, que vai misturar o pessoal com o filosófico. Porque ele não vai elogiar o amor, ele vai elogiar o Sócrates, que é o amor dele, né? E eu acho interessante aqui porque isso é uma forma, pelo menos como eu leio, né, do Platão dizer, olha, o amor, ele também implica a gente quando a gente fala dele, né? Então, assim, tem uma certa confusão que é interessante, né, talvez produzida pela embriaguez, entre o amor como do amor como objeto amado, né? E aliás, né, a gente tem uma confusão, né, do amor com o objeto amado, né, ou seja, o amor, a experiência do amor com aquele que amamos, pela maneira como Alcebiades, né, vai identificar o próprio Sócrates com o amor. Mas a gente já viu, né, o próprio discurso da Diotima já permite essa identificação, né? E como é que o Sócrates começa o seu discurso? Bem, ele vai começar o discurso, né, elogiando o Sócrates, né, supostamente, mas comparando ele com Sileno, né? E os silenos são sátiros, né, ou seja, umas figuras divinas com cauda e casca de boi, né, mas um rosto humano e que é bastante feio, né? E para Alcebiades, o Sócrates ele seria um sileno porque ele daria a impressão de conter, né, no seu interior uma espécie de sabedoria divina, né? E assim, uma outra aparição do sileno que a gente tem muito forte na história da filosofia é algo que acontece no início do livro, O Nascimento da Tragédia do Nietzsche. Nietzsche vai contar a história de quando Midas, né, o rei Midas capturou Sileno e o Sileno foi obrigado a revelar a sua sabedoria, o seu segredo, né? E aí o Sileno responde e fala assim: a sabedoria que eu tenho é que a melhor coisa para você era você nunca ter nascido. E a segunda melhor coisa era que você morresse agora, né? Ou seja, a sabedoria do Sileno é o quê? É uma sabedoria vazia, né, que leva ao nada. E eu acho que está um pouco implicado aí, né, que é um saber meio intenso demais do Sócrates, porque ele tem, tem, tem riscos nele que são desastrosos, né, porque pode instaurar uma posição de cinismo nessa posição da ignorância, né, ainda que o Sócrates tente lutar, ainda que o Sócrates tente lutar contra isso, que o Platão parece que ele tenta dirigir a obra do Sócrates para que não seja interpretada dessa forma. Mas, enfim, os silenos, eles então seriam figuras, né, que teriam esse saber interior, né, esse elemento divino no interior, e que também teriam sempre esse poder de seduzir os outros pelas suas músicas, né? Assim como Sócrates, né, teria a capacidade de deixar os outros enfeitiçados por suas palavras. E bem, ele vai falar, né, que os discursos do Sócrates têm efeitos muito específicos. Espero que essas ambulâncias não estejam atrapalhando. Mas, enfim, ele vai dizer que o discurso do Sócrates tem um efeito muito específico, né, que parece até combinar bastante com o que o Sócrates via Diotima falou, né, porque ele vai dizer que eles intoxicam, aturdem, empolgam, né, ou seja, eles deixam as pessoas animadas a ponto deles quererem mudar as suas vidas, né? Ou seja, é exatamente o que está acontecendo ali na Diotima, né? O amor faz com que a gente queira fazer boas ações, né? Ele é um caminho para a virtude. Então, assim, o que eu acho que é interessante aqui, né, é que a partir do contato com Sócrates, o Alcebiades ele vai se tornar envergonhado de si mesmo, né? E isso parece ser um efeito do amor, né, no sentido de que ele se sente insuficiente, né? Então, assim, parece uma etapa, né, um momento do caminho que Sócrates parece propor ao longo de todas as suas aparições, né, como um caminho para a vida boa, né? Por quê? Porque quando você está tendo aquelas discussões sobre a vida boa, como a gente tem no caso do Menon, um dos pontos que é importante é você abrir mão das suas opiniões falsas. Ou melhor, abrir mão das suas opiniões como derradeiras, né? Que é o que o escravo faz na lição de geometria. Ele entra em aporia quando ele percebe que as respostas prontas que ele tem são erradas. É um processo de vergonha aí, né? Vergonha no sentido de você se ver limitado por si mesmo, né? Então, assim, não é uma vergonha aqui no sentido de você achar que você fez algo de errado, mas a percepção de que os limites que a gente encontra em nós, aliás, a percepção de que os limites que a gente encontra, em parte, são limites que nós mesmos botamos, né? E que a gente precisa desfazer. Então, eu acho que o Alcebiades ele fica envergonhado porque ele pensa, bem, eu sou a única pessoa que estou entre mim mesmo e uma vida boa, e uma vida virtuosa, né? Mas, assim, a gente sabe como essa história termina. O Alcebiades, ele sente a vergonha, mas ele não gosta de sentir ela. Porque, de fato, é uma merda sentir vergonha.
Então ele foge do Sócrates, né? Mas assim, isso aí parece só o final da história, né? Porque na verdade tem umas outras coisas antes. Tanto que vai ter um certo comentário ambíguo sobre uma duplicidade do Sócrates, né? Por quê? O Sócrates ele é descrito como alguém que se comporta de modo muito amável, né? Sempre afirmando a sua ignorância, mas por Alcebiades haveria dentro do Sócrates, né, uma certa sabedoria que ele não revela a qualquer um, né? E caberia perguntar, né, que tipo de sabedoria é essa, né? E assim, e essa duplicidade do Sócrates, né, entre ser uma pessoa que se diz como ignorante, mas que teria supostamente uma grande sabedoria no seu interior, ela fica ainda mais visível, né, quando a gente vê a maneira como Sócrates rejeita os bens exteriores. Ele está cagando para beleza, riqueza e poder, né? Ele se satisfaz, ele parece satisfazer só de estar com as outras pessoas, brincando, falando com elas, né, filosofando com elas. Ou seja, esse retrato do Alcebiades é muito bom. Ele capta muitos aspectos do Sócrates que talvez assim a gente estavam apenas implícitos, né? Então assim, e é engraçado, né? Porque assim ele vai dizer, bem, se o Sócrates rejeita essas coisas, é porque apesar dele ser ignorante, ele tem algo dentro dele que digamos assim, né, que repele essas coisas, né? E o que o Alcebiades vai dizer é que se você se vê diante e consegue ver a fresta que mostra a interioridade de Sócrates, você se vê diante de um tipo de sabedoria que é impossível você não se submeter. E de novo, né? A gente vê aqui justamente a ideia do submeter como a ideia da vergonha, né? É impossível não submeter ao desejo de ser uma pessoa melhor. Então, assim, não é algo ruim, né? É algo no sentido de caralho, é tipo, porra, é tipo quando a gente está diante de algumas pessoas que fazem ações generosas e a gente fala assim, cara, não tem outra forma de me comportar sem ser assim. E é difícil mesmo, né? É uma merda, porque a gente se sente mal, mas a gente quer ser uma pessoa boa, né? Mas, claro, que tipo de saber é esse, né, que o Sócrates teria? É difícil saber, né? Porque a gente sabe que não tem nenhum saber dogmático no Sócrates, né? Que só pode ser o logos como uma espécie de atividade. Mas o Alcebiades comenta isso, né? Apenas depois que ele se frustrou e sentiu na pele que o Sócrates não dá valor para nenhum desses bens exteriores, né? Então, assim, não é que o Alcebiades sempre soube disso, né? É que, na verdade, ele é prova disso. Por quê? Porque ele achava que a sua beleza física era o que fazia o Sócrates se aproximar dele. Ele não entendia que o Sócrates queria apenas ficar de boa, né? Claro, Sócrates devia curtir a beleza também, porque não é uma negação do belo. Mas aquilo não era tudo, né? E quando o Alcebiades viu Sócrates chegando próximo dele, o Alcebiades se permitiu ser seduzido pelos encantos do Sócrates, né? E acreditando que teria um certo saber ali que ele poderia acessar, né? Então, assim, tem algo ali, né? E a própria maneira como o Alcebiades descreve, né? Tem algo meio assim inebriante, né? Um delírio báquico, né? Um transporte báquico, né? Que tem mais virulência que a víbora nessa sedução de Sócrates, né? Mas acontece o óbvio, né? O Alcebiades não encontra nada e não rola nada entre o Sócrates e o Alcebiades, né? Tanto que tem uma descrição maravilhosa do Alcebiades tentando transar com Sócrates e os caras dormem como dois irmãos dormem juntos, né? E é interessante aqui, né? Porque tem uma ambiguidade, né? Nesse nada que acontece, né? Porque você vê que se mistura na arapuca organizada pela Alcibiades, né, para os dois, tanto o desejo de acessar a sabedoria socrática, de acessar a sabedoria socrática, né, ou seja, o elemento de vida no seu interior, como também tem o desejo de você possuir sexualmente o Sócrates, né? Mas o que acontece? Não rola. Não rola nem sabedoria socrática e nem rola sexo, né? E o Alcebiades se dá clara para o Sócrates, inclusive, né? E é uma coisa meio chocante, porque assim, declarar o seu amor é a coisa, é o mais privado dos mistérios, né? Aquilo que a gente fica com medo de falar. É muito difícil declarar para alguém, né? A gente evita isso ao máximo, né? Eu acho que o interessante, né, pelo menos assim, a maneira como a gente tenta operar para se machucar menos, é tentar fazer um jogo às escuras com o outro, né? E é por isso que é tão difícil assim, as próprias interações de sedução, né? Porque parece que a coisa está em níveis implícitos. E o grande jogo, né, que tem é sempre assim, como ficar junto sem que a gente precise se expor. Porque se você se expõe e o outro não quer,
Aí fica aquele clima insuportável. E tem outras coisas também, né? Às vezes, quando você se expõe, você faz com que o outro se desinteresse, né? Enfim, é complicado, né? Mas é interessante como o Alcebiades ele tenta navegar nesse mundo e dá ruim, né? Tanto que ele se declara, né? E marca nessa declaração que o Sócrates faz ele querer ser outra pessoa, né? Mas a gente vê nesse ponto, né, que o Sócrates, o que ele tinha para oferecer não era o que o Alcebiades esperava, né? Até porque o Alcebiades achava que seria uma troca, né? E isso é um sinal de que o Alcebiades ele ainda está aquém, né, de estar filosoficamente desenvolvido, né? Porque assim, se a situação fosse como o Alcebiades imagina, né, uma troca entre a beleza dele pela sabedoria interior de Sócrates, que seria bela, né, porque a beleza é bela, isso seria uma troca injusta, porque a sabedoria de Sócrates ela é divina, ela perdura, enquanto a beleza do Alcebiades vai passar, né? Ele é bonito agora, mas assim, um dia ele não vai ser mais esse gatão, né? Embora, claro, ele possa até envelhecer bem e tal. Provavelmente envelheceu, com certeza, né? Os gregos ficavam se besuntando o tempo inteiro de óleo, né? De azeite. Mas, enfim, não é uma troca justa, né? Porque, assim, mas tem um outro elemento que é importante marcar, porque, assim, se fosse essa troca possível, seria uma troca injusta, né? Sócrates sairia perdendo, né? Trocaria ouro por cobre. Mas a questão, e o próprio Sócrates faz questão de marcar isso, é que, assim, ele não é nada, ele não tem nada dentro dele, né? E eu acho que isso não deixa de ser um sinal, né, de que o amor não pode ser encarado nos termos de uma simples troca de posse, né? O amor está mais próximo justamente dessa experiência de sair de si que o Alcebiades chegou a dizer que sentia, né? E então assim é, é demais isso, né? Que o Alcebiades ele está apaixonado pelo Sócrates, mas ele não entende esse objeto pelo qual ele está apaixonado, né? Tanto que ele passa a tentar explicar o seu fracasso, né? Talvez para si mesmo, né? Ele passa a descrever as virtudes do Sócrates, né? Que ele é uma pessoa resistente, né? Tanto à bebida como aos perigos de guerra. Ele é corajoso e ele é sempre discreto, né? Ou seja, vários elogios, né? Então, assim, o Sócrates ele seria justamente, né, aquela pessoa que tem uma capacidade imensa de avaliar as situações, mesmo diante das maiores tensões, né? O Sócrates, incrível, perfeito, né? Então, assim, não é surpreendente que ele se torne um objeto de amor, né? Ele é singular, ele é único, né? Ele é único para o Alcebiades, que pelo menos foi afetado dessa forma pelo Sócrates, né? Mas no final do discurso, como a gente vê, e como é inevitável, até porque isso é um amor real demais, concreto demais, o ressentimento volta a aparecer, né? Ele faz uma cena de ciúmes, né? Dizendo que não foi só com ele que o Sócrates gerou esses sentimentos, né? Mas é curioso que as pessoas que ele cita, né? Duas deles são pessoas que são retratadas de modo muito negativo nos diálogos platônicos, né? Que é o Carmo e o Eutidemo. Mas é interessante, né? O Alcebiades, que estava super elogiando Sócrates, de repente deslizar e falar assim, não, mas você não fez isso só comigo, você é um babaca, você é um escroto, cuzão, né? Tanto que, inclusive, ele vai falar, né? Você está querendo agora seduzir o Agatão, eu vou te impedir de fazer isso, né? Mas eu acho que, sei lá, né? Eu olho para o Alcebiades com uma certa melancolia, né? Eu acho que é um discurso meio agridoce. Como costumam ser, eu acho assim, né? Eu falei, né? Tem um elemento agridoce no Tifron, tem um elemento agridoce no final do Menon, e aqui também acho que tem, né? Porque o Alcebiades ele parece amar o Sócrates o suficiente para prestar atenção no Sócrates, né? E a gente sabe que isso é justamente o que eu estava construindo, né, sobre o amor, né? Para entender os caminhos, né? O Alcebiades está ciente o suficiente para entender os caminhos que estão sendo sugeridos, né, para ele chegar perto da sua verdade. Então, assim, em certo sentido, o Alcebiades ele consegue pintar uma imagem extremamente fiel de Sócrates. Mas a coisa triste e a melancólica e a agridoce é que, apesar disso, ele não parece disposto a mudar sua vida, né? E isso implica levar radicalmente a sério o vazio que compõe o Sócrates, né? Entender que a sabedoria dele não é um algo, né? Mas que ela é justamente uma mobilização da sua própria ignorância. Então, assim, no fim das contas, a gente fica com a impressão de que ainda tem algo que escapa, né?
algo que faz com que ele fique nessa posição de amante perdido, né? Já que ele não consegue entender o que o objeto amado dele valoriza, né? Então, assim, ele olha para o Sócrates, ele entende, ele consegue escrever ele bem, mas ele não entende aquilo que o Sócrates tem para ensinar, digamos assim, né? Mas, assim, é inevitável, eu acho, a gente estar como Alcebiades quando a gente ama, porque é muito fácil, né, os outros discursos, porque eles estão falando do amor sem estar implicados no amor, né? Então eu acho que o discurso do Alcebiades é muito bonito, é muito doce, é muito singelo, apesar do ressentimento, porque ele é um momento em que o Platão arrisca falar do ponto de vista de quem está de fato amando. E o amor faz a gente ter esse comportamento esquisito, até porque a gente é humano, a gente é finito. Na prática, essa ascensão socrática, né, se a gente for dar contornos concretos, ela vai ser talvez narrativizada de uma forma próxima do Alcibiades, né? Então, assim, eu acho simplesmente incrível, né? E eu acho que se a gente for retomar a ideia do conhecimento, né, a relação do amor com o conhecimento, que é uma coisa que a gente ficou circulando, eu acho que é a mesma coisa também, porque a gente fica frustrado, a gente se vê distante, a gente não entende o nosso objeto, mas a gente consegue às vezes tentar dar conta dele, e às vezes a gente consegue apresentar uma boa imagem, mas aí a gente já desliza para compreender ele mal. Enfim, eu acho tudo, né? Enfim, mas é cômico, né? Que no final desse discurso o que a gente tem é o Sócrates reclamando que o Alcebiades está criando uma imagem ruim para ele diante do Agatão, né? Mas é engraçado, porque o Sócrates, de fato, ele é o mestre sedutor, né? Porque ele está sempre em controle da situação. Porque ele o Alcebiades, né, tinha sentado entre ele e o Agatão, e, e o Sócrates meio que usa o discurso do Alcebiades, né, para fazer um charme diante do Agatão, né, para continuar a sua sedução do Agatão, né? E claro, nesse momento o diálogo é interrompido, né? Você tem os foliões invadindo o encontro, né? Até meio triste falar isso, né, no momento do carnaval, né? Mas enfim, então início é uma grande festa, né? E as últimas coisas que a gente tem no diálogo, né, que eu acho que, enfim, são interessantes, né, mas assim, mais uma espécie de nota de rodapé, né, sobre talvez o que seria filosofia, é que, bem, antes de acabar o diálogo, né, tava todo mundo meio bêbado, meio sonolento, e estava tendo uma discussão, né, entre o Aristófanes, o Agatão e o Sócrates, né? E Sócrates estava afirmando, né, para o Aristófanes e para o Agatão, que, ou seja, um comediógrafo e um tragediógrafo, que você teria o mesmo tipo de homem sendo responsável pelas duas artes, né? Isso pode ser uma referência ao fato de que nos discursos de cada um deles, né, tem uma certa inversão de posição, né, como eu falei no último encontro, mas eu acho que não é apenas isso, né? Eu acho que aí tem um certo sinal, né, sobre a própria arte da filosofia do Sócrates, né? Porque ela combina elementos da tragédia, né, ou seja, vai tocar em questões universais, em questões fundamentais, mas ela vai também pegar elementos da comédia, né, como a perspicácia reflexiva, a capacidade de ajuizar sobre situações em uma só atividade, né? Assim, a gente poderia dizer, né, a filosofia é essa arte de você prestar atenção no que chama a sua atenção, no que te move, né? Prestar atenção, sendo o aspecto da comédia, e as paixões que movem, né, são os aspectos da tragédia. Bem, gente, isso é o que eu tinha preparado para hoje, né? Enfim, a gente termina aqui a aula e, e a gente, enfim, depois acho que só vai faltar, né, o trabalho e tal. Mas, enfim, queria agradecer a paciência durante esse percurso, né? E espero que tenha sido uma experiência boa para vocês, né? Bem, gente, acho que é isso e até a próxima.